Divaldo Franco e Papa Francisco, dois seres de luz que retornaram ao plano espiritual quase juntos. Divaldo Franco e Papa Francisco, dois seres de luz que certamente cumpriram suas missões na Terra. Será que já se reencontraram no plano espiritual? Divaldo, aqui do Brasil, fez sempre os melhores elogios à figura do Papa Francisco e ainda temos o relato de Maíse Braga, que informa que o Sumo Pontífice foi um dos 200 enviados por Jesus para ajudar no melhoramento do nosso planeta. Retornaram para a pátria espiritual no mesmo ano, com diferença de menos de um mês. O Papa em abril e Divaldo em maio. Que orgulho para todos nós estarmos na mesma época existencial na Terra em que estiveram também esses dois grandes espíritos. Aprendemos muito com ambos e temos a certeza que estarão de lá trabalhando pelo melhoramento espiritual do nosso planeta. Reveja esse nosso vídeo, em que Divaldo Franco aparece declarando elogios ao Papa Francisco. O Brasil recebeu a visita do Papa Francisco, um dos maiores vultos do século XXI. Este homem que hoje dirige a Igreja Católica é um verdadeiro apóstolo, é um discípulo amado de São Francisco de Assis. Quando ele teria que escolher o nome, um outro cardeal disse: lembre-se de São Francisco. E ele então adotou o nome Francisco por primeira vez na história. Quiseram dizer que ele era Francisco I. Não, eu sou apenas Francisco. E ele é jesuíta. Nós nos lembramos dos jesuítas, lembramos da Inquisição. Ele elegeu ser o Papa Francisco, em homenagem à humildade de São Francisco de Assis e em humildade a São Francisco Xavier, aquele que foi o divulgador do Evangelho nas Filipinas, na Índia, no Japão. E quando viajava para evangelizar a China, ele morreu na travessia do Rio Amarelo. Então este homem que hoje administra o destino de 1 bilhão de católicos no mundo, é o exemplo do despojamento. Ele não aceitou a cruz de ouro. Ele não aceitou o anel de ouro. Era um anel de prata banhado a ouro. Quebrou todas as tradições do Vaticano. Os cardeais que furtaram o Banco do Vaticano, o antigo Banco Ambrosiano, ele está colocando na cadeia. Porque a gente não pode conceber que um cardeal, um príncipe da igreja, com a fortuna que tem, seja mafioso. E este homem teve a coragem de dizer que a corte vaticana é a lepra do papado. Os senhores imaginem quanto isso é grave. A corte vaticana é a lepra do papado. Portanto, pessoas exploradoras, desonestas, que conseguiram cargos políticos e que são a desgraça da religião. E quando lhe falaram sobre os homossexuais, sobre as mulheres que ficaram mães solteiras, sobre aqueles que se casaram várias vezes e que a igreja condena, ele respondeu: a igreja é mãe, que venham todos para receber o afeto da igreja. Nós pregamos contra o aborto, disse ele. Uma mulher tem o filho solteira e vem pedir para batizar o filho, e nós condenamos? Então nós estamos pedindo que abortem. Este é um crime. E sobre os homossexuais e as lésbicas, que são condenados pela igreja, ele diz: quem sou eu para condenar? Eu não julgo a ninguém, eu não condeno a ninguém. E mais recentemente, na cidade de Assis, onde ele esteve sob as bênçãos de São Francisco, o pobrezinho de Deus, ele deu esta declaração: a igreja é mãe e tem que receber a todos os seus filhos, mesmo aqueles que se extraviaram. Daí, ele não aceitou morar na Câmara Papal, esta ida no hotel, para onde foi depois que saiu de Buenos Aires. Não aceitou as pantufas papais, está com o mesmo calçado que ele usava no metrô de Buenos Aires. Não tem nenhum costureiro de grife
porque todos os outros, em cada solenidade, apresentavam roupas de 10 mil a 50 mil dólares cada roupa, com pérolas, com diamantes, com esmeraldas, com rubis. Ele tem apenas a túnica branca e o laço, e fez a visita ao Brasil levando apenas 2 indumentárias para falar sobre a humildade. Eram dias muito difíceis no Brasil naquele mês de junho, porque era um mês de movimentos na rua, 100 mil pessoas protestando contra a desonestidade do governo. Nós somos parentes até nisso. Governos injustos e arbitrários. E então as massas foram para as ruas. E naturalmente, com as suas defesas, houve qualquer coisa e ele se perdeu no meio da multidão de mais de 100 mil pessoas. Então as guardas ficaram loucas, os responsáveis pela segurança do Papa. Ele então abriu a janela e deu adeus às pessoas, e as pessoas ficaram encantadas. Apertaram a mão do Papa. E quando o repórter perguntou-lhe: o senhor não teve medo da multidão? Ele disse: um pastor tem medo das suas ovelhas? Como é que pode? O pastor vai buscar a ovelha que está perdida e deixa 99 para salvar uma. E antes de ir para o Brasil, ele foi visitar o Papa Móvel, que é de vidros blindados, desde o atentado do Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, que o Papa Móvel é blindado para suportar tiros de metralhadora e de fuzil. O que é que fez o Papa Francisco? Mandou tirar os vidros. Ele disse: como é que eu posso ficar fora das minhas ovelhas? E quando o Papa Móvel vai andando, ele salta e vai abraçar os degenerados, aqueles que têm paralisia cerebral, como ele fez no Brasil. E mais do que isso, ele foi visitar uma favela, e quando o carro subiu a favela, ele viu uma igrejinha protestante, evangélica, intolerante. Ele saltou do automóvel, entrou na igreja, todo mundo ficou estarrecido. Imagine o Papa, o homem mais poderoso do mundo, o mais rico do mundo. Ele entrou na igreja e disse ao pastor: vamos orar o Pai Nosso, e deu a mão. Isso se chama fraternidade. Orou o Pai Nosso, pouco importava que o pastor não gostasse dele nem da igreja. Aí saiu sorrindo. E o que aconteceu? O povo largou o pastor lá e foi atrás dele. Porque esse era o verdadeiro pastor. E o primeiro discurso que ele fez no Brasil, a nossa presidente recebeu numa solenidade, eu assisti, que eu queria saber quem era ele. E ele começou o discurso, saudou a presidente, as autoridades e disse: eu não tenho prata nem ouro para vos dar, mas o que eu tenho, eu vos dou, a ternura que Jesus Cristo me deu. Eu me comovi até as lágrimas, porque ele é o homem mais rico do mundo. Somente na Itália, a igreja tem 1 milhão de imóveis. 1 milhão de imóveis, apenas na Itália. O Museu Vaticano supera o Louvre, o British Museum, o Museu de Berlim. As obras mais sensacionais do mundo, com algumas exceções, estão no Vaticano. Inclusive a criação, a grande criação de Miguel Ângelo na Capela Sixtina, que não tem preço, não tem preço. E então este homem despojado vem e diz: não tenho prata nem ouro para vos dar. Essa frase, meus irmãos, está no Evangelho. Muita gente não se lembra ou não sabe. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas, o discípulo de Paulo, conta que depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro e João foram ao templo. E quando saíram do templo, havia muito mendigo, como ainda hoje na porta das igrejas. Havia muito mendigo espalhados pelo templo, paralíticos, cegos, leprosos. E então o paralítico, vendo Pedro passar e João, o paralítico disse: dá-me uma esmola. E Pedro disse para ele: não tenho prata nem ouro para te dar,
Mas o que eu tenho, dou-te. Levanta-te e anda em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o paralítico levantou-se. E a partir daí, aonde quer que fossem, João e Pedro, as pessoas colocavam os doentes, para que a sombra deles, caindo sobre os doentes, pudesse curá-los. É isso que está faltando aos cristãos. Não ter prata nem ouro, mas ter o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para dar um toque de mão, um abraço, uma palavra. Este é o momento de nós voltarmos ao Evangelho. É a grande transição planetária, em que o mundo abandonará a violência, o crime, a hediondez, a violência, serão figuras de museu, dentro em breve, quando reinará o amor na Terra, neste planeta que será de regeneração, conforme anunciou Allan Kardec. Eu vos desejo a todos muita paz. Te perguntar sobre um homem que está aparecendo, se mostrando um homem extraordinário, fantástico, que é o Papa Francisco, que está ocupando um espaço de líder espiritual muito grande. Como é que o senhor vê o Papa Francisco? Como um enviado de Deus, no momento grave da sociedade, para falar de bondade, de ternura, de gentileza, de amizade, para falar de Cristo para todas as línguas. Superando qualquer limite de religião, ele pôs-se acima da imposição dogmática para dizer que é um pastor. E o pastor não escolhe ovelha, abraça todas. Eu considero um dos maiores missionários desta época. Olha, que coisa boa a gente poder ouvir que isso está acontecendo, né? É verdade. Inclusive porque ele deu aquela declaração, né? De que para ele não importa quem vá socorrer as crianças, os necessitados, não importa a religião. O que importa é que essas pessoas sejam atendidas, né? É fantástico. Também o primeiro discurso dele comoveu-me até as lágrimas. Porque, de alguma sorte, ele representa um dos maiores poderes políticos socioeconômicos do mundo. E ao iniciar, ele disse, não tenho prata nem ouro para vos dar, mas eu tenho o que Deus me deu, o que Jesus me deu, que é a ternura. Porque essa frase está no Atos dos Apóstolos. Muitos cristãos não se deram conta. Quando Pedro e João saíam do templo de Jerusalém, depois da morte de Jesus, aqueles miseráveis, os excluídos que ficavam fora, pediram a Pedro uma esmola. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou-te, levanta-te e anda. E o homem levantou. A partir dali, narram os Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, que as pessoas traziam os doentes e colocavam no caminho de Pedro e de João, para que a sua sombra caísse sobre eles e os curasse. Eu achei do Papa uma humildade ímpar. Ímpar, até no fato de pedir sempre para rezarem por ele. É outra, mostrando a sua condição de criatura humana, quando teologicamente ele é infalível em matéria de fé. É, mas desde o primeiro momento, quando ele foi escolhido, lembra que ele pediu, ele fez uma reverência lá em Roma e pediu que rezassem por ele. Ao grande público na Praça de São Pedro. Foi emocionante, né, Divaldo? E continua, porque isso dá esperança de que o mundo vai mudar e que nem tudo está tão ruim como parece. Pois é, quando a gente pensa assim, tanto na religião católica como na religião espírita, a oração tem muita força, né? É fundamental, porque através da oração nós elevamos o padrão vibratório, modificamos até a estrutura celular. Um notável cientista de Harvard teve a oportunidade de dizer, quando nós cultivamos o bem, nós produzimos fótons, e esses fótons harmonizam as nossas células. Quando nós temos mágoas, ressentimentos e ódios, o nosso cérebro produz determinadas partículas semelhantes ao elétron. O Dr. David Bohm e um amigo, Stewart Wolf. Então, como cientistas, eles estão nos pedindo para elevarmos o pensamento às coisas nobres. E a oração é a ponte que nos liga a Deus. Que beleza. Que João Rabelo, um dos diretores da FEB, me contava. Recentemente, o Divaldo foi convidado pelo Vaticano para participar daquele encontro com o Papa. E o Divaldo, obviamente, foi. Na hora de cumprimentar o Papa Francisco ficou olhando para ele e não desgrudava da mão do Divaldo. E o Divaldo começou a ficar meio preocupado, porque tinha uma fila atrás dele, né? De embaixadores, aquele pessoal bacanudo. E ele não soltava a mão do Divaldo.
Divaldo olhou para o lado do Papa Francisco e viu Francisco de Assis e a irmã Clara, sua companheira, ao lado do Papa Francisco. E Joana de Ângeles, sua protetora, aparece e diz, apontando para o Papa Francisco: ele foi um dos primeiros 200 que já está na Terra. E Divaldo quase desmaiou, porque ele achou que os 200 ainda iam reencarnar, aquelas coisas, né, de espírita. Pois ali estava Joana a dizer que o Papa Francisco, de 82 anos, tinha sido um dos convidados pelo próprio Cristo. E eu confesso a vocês que se eu fosse ele, eu beberia a água da chuva, porque eu não sei como alguém não teve já a ideia de defenestrá-lo da terra. Porque, embora lentamente, ele vem ferindo situações que os nossos irmãos católicos há muito tempo precisavam não mais ignorar.